Danilo. Eu queria realmente agradecer e dizer da minha honra de estar junto à Universidade de São Carlos, né, falando com não médicos. Espero ser clara naquilo que eu vou lhes comunicar e estou à disposição desde já para dirimir qualquer dúvida que eu eventualmente souber, mas quero, sobretudo, dizer da minha honra de ser convidada para uma universidade que eu sei aonde está no ranking das universidades brasileiras e, portanto, me sinto realmente acolhida como numa universidade irmã. Eu que trabalho apenas não com a graduação, mas com a pós-graduação. Vocês sabem que a Fiocruz é um órgão da pós-graduação, e na PUC do Rio de Janeiro, onde eu também sou professora na Escola de Medicina da PUC, da pós-graduação, nós também só temos alunos de pós-graduação, de modo que essa é a minha vivência, e o que eu vou aqui compartilhar com os senhores todos é um pouco do que nós estamos vivendo, o que nós estamos enfrentando, e como nós vamos, o que nos espera depois disso que eu tenho chamado, né, alguns já me ouviram falar, né, dividir a nossa existência entre AC e DC, né, não é antes de Cristo, depois de Cristo, né, antes da Covid e depois da Covid, né, porque eu não tenho dúvida, professor Carrilho, que nós temos um fenômeno modificador de nossas vidas, não tenho nenhuma dúvida disso, né. De modo que eu vou compartilhar aqui agora a minha apresentação, para que eu possa fazer alguns comentários, mas é preciso que ela apareça aqui, professor Danilo, ela não apareceu, né? Vou fazer de novo. Professor, canto inferior direito, apresentar agora. Já estou na tela inteira, só que a minha apresentação não aparece aqui. Um minuto, ela demorou um pouquinho quando a gente fez o teste. E agora? Apareceu? Não? Ainda não, um minuto só, vamos ver. Tá, agora sim, né? Eu acho que agora... Não? Não, né? Agora foi. Ah, agora sim. Tudo certo. Tá bom. Mas cadê a apresentação? Agora a senhora precisa ir no arquivo do PowerPoint, como a senhora fez anteriormente. Abre o arquivo do PowerPoint, modo apresentação, e por gentileza clica no ocultar para ocultar essa barrinha no rodapé. Agora apresentou? Maravilha. Ah, ok. Bom, então essa apresentação, o que nós aprendemos nesses 15 meses, né, que é mais ou menos o tema que nós propusemos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, mas sou, evidentemente, obrigada a mostrar aquilo que eu faço, que tem compromisso formal, institucional. E o que nós sabemos em relação ao que nós estamos vivendo, né? Nós temos outras síndromes respiratórias recentes, né? Nós tivemos outras coronaviroses, e muitos me perguntam, essa epidemia ela vai desaparecer como as que antecederam? Nós tivemos duas outras, né? Nós tivemos o SARS-CoV, que na verdade foi a SARS, que nós tivemos a gripe aviária, né, identificada em 2002, todo mundo, os mais velhos se lembram disso. Depois nós tivemos a MERS, que foi em 2012, que ficou restrita ao Oriente Médio. Todos são coronavírus e eles desapareceram. Então já quero passar o meu primeiro conceito: as viroses respiratórias de transmissão respiratória tendem a desaparecer. O que faz o SARS-CoV-2, a Covid-19, ser diferente é exatamente a pandemicidade que ela alcançou no mundo e, portanto, ela não vai desaparecer de nossas vidas. A revista Science, que é uma revista médica de grande prestígio, nessa publicação de 1919, logo depois da gripe espanhola, olha como a ciência resgata a história o tempo todo, né? Não só nas exatas, como na área da saúde. O conhecimento ele é cumulativo no ser humano. Em 1919, logo após a gripe espanhola, que todo mundo, para aqueles que não sabem, teve 3 ondas, né? A segunda onda foi muito mais letal do que a primeira, e se deu num intervalo de 6 meses, mais ou menos como está se dando a Covid-19, e já naquela ocasião se dizia, né, evite aglomerações, a influenza é uma doença das aglomerações, e quando o ar é puro, cubra a boca, se proteja. Então, conhecimentos muito que parecem elementares, eles realmente fizeram a diferença no controle, são as chamadas medidas não farmacológicas, que eu irei comentar logo a seguir.
Entendendo a origem do SARS-CoV-2, eu trouxe essa foto, parece tão chocante, mas ela é uma foto real, ela é de um mercado chamado os mercados molhados chineses. Eu posso dizer aos senhores que eu conheço vários desses mercados, né? Eu já tive muitas vezes na China, e a primeira vez que eu vi um desses, eu fiquei muito impressionada em Xangai, e eles existem em todas as cidades chinesas, né? Eles comem animais exóticos, embaixo dessas mesas, onde são vendidos a quilo, né? Os morcegos, são esses morcegos assim, gordinhos, né, como a gente está vendo nessa foto, são gaiolas colocadas com pequenos mamíferos vivos, que também são comestíveis. Então, o que fez a passagem do mundo animal, né, lembrando que nós estamos falando de um vírus que veio do mundo animal, os morcegos são, para aqueles que são da área da biologia, né, apenas uma curiosidade, os morcegos são animais muito gregários, que vivem muito juntos, né, eles ficam juntos durante o dia e saem para voar de noite, são animais notívagos, eles são de temperatura muito alta, tem no mínimo 37,5 de temperatura, e, portanto, são albergadores de grandes quantidades de vírus. Os coronavírus são saprófitas nesses animais, e eles se tornam patogênicos quando eles fazem a ponte desse mundo através de um pequeno mamífero, que foi como se deu lá, chamado pangolim, que é muito parecido com o tatu brasileiro. Então, o SARS-CoV-2, a setinha mudou de lugar, mas o SARS-CoV-2 ele é um beta-coronavírus, e essa é a árvore taxonômica publicada na revista Nature ainda no ano de 2020, mostrando a origem. Então, portanto, com isso eu quero lhes dizer que qualquer dessas aventuras, digamos assim, na qual nós vimos tristemente, inclusive, o professor Luc Montagnier, que é um prêmio Nobel de Medicina, enfim, enveredar nessa coisa quase delirante, né, de que o SARS-CoV-2 poderia ter sido criado em laboratório. A origem está decifrada, né, nós, evidentemente, ainda há alguns gaps que precisam ser esclarecidos, mas essa é a origem, é um vírus que mutou do mundo animal. E com isso eu também quero lhes dizer que a avalanche de publicação, né, houve uma tsunami, né, não só pela epidemia, mas pela quantidade de publicações científicas. Se os senhores entrarem no PubMed, que é um grande indexador na área da medicina, né, até o dia 30 de março desse ano, havia mais de 100 mil papers publicados nesse curto período de 15 meses. Esse é o primeiro trabalho que foi publicado na revista Lancet, ainda no primeiro quadrimestre do ano passado, né, no final do mês de maio, quando foi descrito como se deu o problema, né? Então, no dia 1º de dezembro, havia essa grande exposição nos chamados mercados molhados ou mercados de peixe. No dia 31 de dezembro de 2019, foi identificado alguns casos de pneumonia diferente, internados em hospital com insuficiência respiratória aguda, foi feito o alerta epidemiológico, o mercado foi fechado, o mercado de Wuhan, foi na província de Wuhan, como todos sabem, a cepa original se chamou cepa Wuhan. Em janeiro o mercado foi fechado, no dia 4 de janeiro o genoma do SARS-CoV-2 estava decifrado e foi publicado e depositado junto ao OMS. Como a doença chegou a nós? A doença chegou ao Brasil depois de atravessar da Ásia para a Europa, né, a mesma cepa Wuhan, fez uma grande devastação, como todos sabemos, na Itália, sobretudo no norte da Itália, na área da Lombardia, fez uma grande devastação também em termos de letalidade e mortalidade na Espanha, né, onde a situação foi muito dramática, uma população muito idosa, e a idade é um dos grandes fatores de risco para complicações na Covid-19. Ela chegou a nós como uma pneumonia atípica, rapidamente nós vimos que não era isso, nós estávamos diante de uma doença que nós podemos definir como bifásica, caracterizada por uns dias iniciais, por uma resposta viral importante dos primeiros dias e uma fase posterior na segunda semana de evolução da doença, portanto é uma doença longa, de 2 semanas de duração, com uma fase chamada inflamatória, onde se dá uma enorme liberação de citocinas inflamatórias tóxicas ao ser humano e que é o momento em que a maior parte das pessoas evolui com insuficiência respiratória aguda e necessidade de internação hospitalar. Em termos epidemiológicos, nós podemos dizer que a Covid-19 é uma doença, essa proporção continua sendo verdadeira, 80% das formas são leves e autolimitadas, a gente só precisa de nada ou de medicações sintomáticas leves.
e 20% vão demandar algum grau de assistência médica, seja ela elementar, que pode ser feita em clínicas da família ou na rede mais básica do SUS, ou aqueles casos que exigem internação hospitalar e até ventilação mecânica, intubação orotraqueal, como todos vocês têm tido conhecimento até pela grande divulgação da situação, sobretudo a brasileira, que é muito dramática. Muitas coisas foram estudadas e os primeiros trabalhos e considerações terapêuticas tentaram dar uma resposta testando antivirais e anti-inflamatórios. Então, havia vários fármacos que passavam pelo aquele processo de remodelamento de fármacos antigos, e daí que vieram fármacos como a cloroquina, é daí que veio essa polêmica toda que hoje já está completamente ultrapassada, né, demonstrado, né, o pesquisador que mais propalou essa informação hoje responde a processos éticos e administrativos na França, porque a cloroquina, na verdade, se mostrou uma fraude, ela realmente não tem nenhuma atuação para tratamento da Covid-19. Outros antivirais muito antigos que nós conhecíamos no Brasil para o tratamento da AIDS, como lopinavir, ribavirina, para tratamento da hepatite B, também foram utilizados, e tudo isso se mostrou, na verdade, muito frustrante nos trabalhos originais. Alguns anti-inflamatórios ditos biológicos, como, por exemplo, o sarilumab ou tocilizumab, esses têm ganhado, digamos assim, uma ação terapêutica importante na Covid-19, dependendo do momento. Rapidamente, como eu lhes disse, ela ficou claramente demonstrada que não era uma doença do pulmão, ela não era uma doença respiratória, uma pneumonia diferente, como eu lhes disse, ela era o que a revista Nature definiu como uma storm disease, né, uma doença tempestuosa, uma doença capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano através de um processo que logo depois foi descrito, um processo chamado uma endotelite generalizada, que compromete, portanto, a parte íntima da microcirculação em todos os órgãos do corpo humano. E é por isso que hoje a Covid-19 é considerada uma doença sistêmica. E quando nós formos falar das sequelas, que hoje talvez seja o maior desafio na medicina e será para os próximos anos, as sequelas pós-Covid, nós vamos ver que as sequelas comprometem todos os órgãos do corpo humano da mesma maneira. E esse trabalho, que foi publicado no final do mês de setembro do ano passado, ele realmente definiu a doença como uma chamada endotelitis, ou seja, uma doença do endotélio, capaz de provocar microtrombose, né? Portanto, ela é altamente trombogênica por eliminar ou para citocinas pró-inflamatórias, citocinas inflamatórias, causando, portanto, essas microobstruções em toda a microcirculação. Essa é a razão pela qual houve um fenômeno que provavelmente muitos de vocês se lembram, foi muito falado na imprensa, de pacientes que tinham a chamada hipoxemia silenciosa, ou seja, aquelas pessoas que chegavam andando na emergência dos hospitais e com uma oximetria muito baixa, né, aquele aparelhinho que se coloca na ponta dos dedos, né, mostrando uma oximetria abaixo de 90, 85, e o paciente falando e andando. Na verdade, o que ele tinha, levando a insuficiência respiratória, não era uma pneumonia, era uma trombose generalizada, portanto, revelando aí a grande capacidade trombogênica da doença. Desde o início, ficou muito claro que as medidas terapêuticas eram frustrantes e que as medidas ditas não farmacológicas, como toda doença transmissível, elas são, sobretudo as respiratórias, elas são absolutamente fundamentais. E esse gráfico é muito fácil de todos vocês entenderem. Essa curva grande aqui do lado esquerdo desse diapositivo, mostrando o que acontece com uma epidemia desde o primeiro caso, quando ela não tem nenhuma medida dita não farmacológica, ou seja, quando ninguém usa máscara, quando atividades de aglomeração não são suspensas, como congressos, viagens, espetáculos, conferências e eventos, tudo isso são as chamadas medidas não farmacológicas, e como essa curva se suaviza, inclusive preservando a capacidade do sistema de saúde. O que aconteceu no Brasil, né? Essa confusão de medidas tomadas de maneira heterogênea, e vocês aí pertinho de vocês têm um exemplo muito bom de Araraquara recentemente, que provou que as medidas não farmacológicas elas são tão ou mais úteis do que qualquer medida dita farmacológica no controle epidêmico, ou seja, fechou-se a cidade, controlou-se,
diminuiu-se o número de óbitos, tirou-se os pacientes, esvaziaram-se os hospitais, mostrando realmente que o impacto é muito grande em qualquer virose dessa natureza. O comprometimento pulmonar, obviamente, ele é muito determinante, né? Aqui coloquei apenas uma série de radiografias e tomografias de pacientes com Covid-19, mostrando a heterogeneidade dessas apresentações. E aqui eu resumo o que eu chamaria desses 15 meses entre o que foram as descobertas, as redescobertas e as decepções que nós tivemos. Então, nós tivemos decepções com todos os medicamentos que foram testados até o momento, então cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida e outros que foram testados que até o momento não revelaram, não só não revelaram, como estão revelados como não tendo nenhuma ação terapêutica, nem para casos leves, nem para impedir agravamento de casos de Covid-19. O mesmo se deu com os antivirais antigos, como lopinavir e ritonavir. O remdesivir é um fato novo, né? Ele foi testado para caso grave, ele mostrou uma capacidade de reduzir o tempo do paciente em terapia intensiva, isso parece em 5 dias, parece coisa pouca, mas não é, e quando nós levamos em consideração sofrimento humano e custo financeiro de um dia de leito de CTI, que é uma coisa realmente muito cara. E hoje o remdesivir foi aprovado recentemente pela Anvisa para aprovação no Brasil, e nós hoje discutimos qual seria o perfil de paciente que eventualmente poderia se beneficiar desse remédio, uma vez que ele é muito caro, né, são $3.000 uma dose de medicamento, e que momento ele poderia ser usado. Há um consenso internacional de que ele teria algum lugar em pacientes graves, em terapia intensiva, fora da ventilação mecânica. Isso ainda precisa ter outras observações para ser demonstrado. Em 2021, né, tem um pedido, inclusive, de aprovação na Anvisa desse coquetel de anticorpos monoclonais. Isso também tem uma ação anti-inflamatória importante, seria para utilização em pacientes também graves, ou pacientes moderados, fora de CTI, fora da ventilação mecânica, e nós ainda estamos no momento de discutir realmente quanto a essa aprovação. Em relação às redescobertas, né, várias redescobertas foram interessantes, né? Primeiro, a não necessidade de utilização de antibiótico, nós hoje vemos muito criticamente essa utilização à larga que foi feito, que na verdade só serviu para aumentar as taxas de resistência aos medicamentos no Brasil, mas nós descobrimos duas coisas muito importantes, ou redescobrimos, né? A utilização correta dos corticosteroides, sobretudo da dexametasona, a partir do trabalho que os ingleses publicaram no meio do ano, mostrando uma real redução da mortalidade desses pacientes com a utilização da dexametasona, que é um corticoide antigo, conhecido de todos nós, barato, e realmente hoje faz parte do protocolo da maior parte dos hospitais no mundo, a utilização da dexametasona em pacientes graves. A utilização dos anticoagulantes é absolutamente crucial, né? Eu acabo de lhes dizer que a doença é altamente trombogênica, então anticoagular o paciente faz parte não só da prevenção do agravamento, como do tratamento desses pacientes na maior parte das vezes. A utilização das chamadas boas práticas de terapia intensiva é o que salva vidas, nós não temos dúvida, né? E temos aí exemplos de países como a Alemanha, que tem uma expertise em terapia intensiva enorme, tem a menor mortalidade do mundo na Covid-19. Então, a utilização de ventilação dita não invasiva, de pacientes colocando máscaras chamadas de VNI, a utilização da posição prona, que é aquela que o paciente fica virado de bruços, né, ventilando melhor o pulmão, a utilização de máquinas de catéter de alto fluxo, outras práticas como transferência de plasma de convalescente também têm sido muito utilizadas em alguns locais, nós esperamos trabalhos mais consistentes em relação a isso. O soro equino, também de transferência de plasma, foi testado em modelo animal e agora recentemente a CONEP, que é o nosso controle, a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa aprovou para a utilização de um estudo de fase 1, 2 em humanos.
E, finalmente, as sequelas respiratórias, as sequelas da Covid-19, sequelas essas que podem ser respiratórias, neurológicas, vasculares e até psiquiátricas, né? Há um número enorme de trabalhos saindo publicados mostrando a quantidade de pacientes que saem da Covid-19 curados, porém com muita alteração de comportamento. Então, as sequelas psiquiátricas, elas são uma verdade entre isso que eu chamo quase que uma nova especialidade médica. Há várias meta-análises publicadas, essa é uma delas apenas, não preciso entrar em detalhes, não estou aqui falando para médicos, só mostrando a vocês o quanto nós temos estudado de redescobertas, o que eu chamo de redescobertas e redescobertas. O grande desafio da medicina, eu digo a vocês todos, quer dizer, são as sequelas da Covid-19, né? Então são sequelas a longo tempo, né, a longo prazo. Nós hoje já temos um recuo histórico de praticamente 1 ano de acompanhamento de paciente curado e que sai, e hoje essa publicação é muito recente, do mês passado, mostrando que 80% pelo menos de pessoas curadas da Covid-19 têm algum sintoma residual. Né? Posso lhes dizer que isso é verdade, eu tive Covid-19 há 8 meses atrás e até hoje eu tenho dormência nas mãos por uma neuropatia periférica que me restou como herança. Né? Não é grave, enfim, eu posso perfeitamente viver com ela, mas é algo que eu nunca tive, não tendo nenhuma comorbidade, não sendo diabética e não sendo uma pessoa exatamente idosa, enfim, que pudesse ter esse tipo de coisa, mas na verdade sintomas de fadiga, dor de cabeça, alteração de comportamento, ansiedade, tremores, perda de cabelo, que ocorre sobretudo nas mulheres, paciente que fica com dor muscular sem muita explicação, além das sequelas chamadas graves, como, por exemplo, as obstruções, levando inclusive à necessidade de amputação de algumas extremidades em alguns casos, fibrose pulmonar, levando à necessidade de reabilitação pulmonar importante. E o que nós tivemos realmente que fez a diferença e que mostra se nós não conseguimos nenhum tratamento até o momento adequado, nem para prevenção e nem para tratamento da Covid-19, o ser humano, professor Carrilho, conseguiu algo extraordinário, que foi, em menos de 1 ano, esse tracker aqui mostrado em relação às vacinas. Né? Então, hoje, em abril de 2021, há 88 ensaios clínicos em desenvolvimento no mundo, há 184 estudos pré-clínicos de vacina, há 6 vacinas aprovadas, e na verdade há mais, né, porque já foram aprovadas mais. Então hoje nós já temos praticamente uma dezena de vacinas aprovadas no mundo das diferentes plataformas que nós conhecemos. E quais são essas plataformas? Né? Nós temos 4 tipos basicamente de vacinas hoje em produção no mundo, são aquelas de vírus atenuado ou vírus morto, né, como por exemplo é a vacina da Coronavac, que nós utilizamos no Brasil, a vacina de vetores virais, como são, por exemplo, a vacina da Sputnik, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Johnson, as vacinas de proteínas virais, como são algumas vacinas que ainda estão em fase pré-clínica, e as vacinas de material genético, como são as vacinas de RNA mensageiro, como são a vacina da Pfizer, da Moderna, tudo que nós ouvimos falar. Então aqui tem nesse quadro tem um resumo das vacinas. Então as vacinas de ácido nucleico, como eu acabei de dizer, são as vacinas de RNA mensageiro, as vacinas de vírus inativado, como a Sinovac e Coronavac, as vacinas de vetores virais, como são a da Johnson, como são a da Oxford AstraZeneca, que é a chamada Shadox, que é a nossa, produzida aqui pela Fundação Oswaldo Cruz, as chamadas vacinas sintéticas, que ainda estão em fase pré-clínica de timing de produção, as chamadas vacinas de proteína de subunidade, que também estão na fase pré-clínica, e as vacinas, a velha BCG, que, como foi citado aqui, nós estamos desenvolvendo estudo clínico com ela, mostrando que se a BCG, que é tão sobejamente conhecida no Brasil, ela é usada para tratamento, ou melhor, para prevenção de formas graves de tuberculose em recém-nascidos no Brasil, por força de normativa federal desde 1976, então todo mundo que nasceu de 76 para cá é vacinado com BCG no Brasil.
e as vacinas, outras vacinas que não estão aprovadas ainda pela nossa Anvisa, como a Sputnik V, que também é uma vacina de vetor viral, ela também é uma vacina de adenovírus, a Oxford AstraZeneca Fiocruz é um adenovírus de chimpanzé, e a Sputnik é um adenovírus humano, a vacina Janssen também é um adenovírus humano. A vacina Novavax e Covaxin não tem registro, mas nós estamos em vias de receber um pedido de registro dessas duas vacinas, uma da Índia e uma outra da China. Então, quais são as duas vacinas que nós hoje temos no Brasil? Nós temos essas duas vacinas, uma de vírus vivo, atenuado, morto, né, que é a SARS-CoV, que é a chamada Sinovac e a Coronavac brasileira. Aqui estão colocadas as questões de preço, né, a diferença é muito grande, né, a vacina mais barata e, portanto, aquela que mais se destina ao uso massivo em saúde pública é o modelo Oxford AstraZeneca, que está sendo produzido no Brasil por um custo humanitário de 3,16 dólares a dose. Então, ela é uma vacina de vetor viral. Ambas são aplicadas em 2 doses, uma com um tempo de intervalo de 14 a 28 dias e outra com intervalo de 3 meses. Eu hoje tomei a minha segunda dose da vacina AstraZeneca, cuja primeira eu havia recebido em janeiro. A questão que mais se coloca em relação às vacinas hoje, que eu queria deixar bem claro para os senhores todos, é a questão do acesso. Se nós analisarmos tudo que está sendo produzido no mundo em 2021, nós temos aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de doses que será possível de ser produzido em 2021. Ora, nunca acesso e equidade de acesso a essas vacinas foi tão crucialmente colocado. E esse mecanismo chamado COVAX, que foi criado pelas Nações Unidas através da Organização Mundial da Saúde, ele veio para responder a isso e tentar minimizar. Minimizar o quê? Posso dizer aos senhores que dessas vacinas todas, 10 países já compraram 75% da produção mundial. Então, portanto, a desigualdade do mundo, a desigualdade social do mundo se coloca de maneira flagrante nesse momento. E o mecanismo COVAX, ele vem, de certa maneira, para atenuar um pouco isso. Então, esse é apenas um exemplo das Américas. Nós temos países que compraram vacinas, o Brasil é um deles, o Brasil é signatário do mecanismo COVAX. São 27 países e territórios que se autofinanciam e outros países que vão receber gratuitamente as vacinas, como, por exemplo, esses que aqui estão listados: Bolívia, El Salvador, Guiana, Haiti, são países muito pobres que não teriam condições de comprar. Hoje nós temos uma situação realmente muito especial de que as vacinas, há países que já têm uma quantidade de doses 4, 5 vezes superiores às suas populações. E muitos nos perguntam, o que vai acontecer com essas doses? Esses países vão doar essas doses excedentes, justamente para o mecanismo COVAX, para que elas sejam distribuídas para aqueles países que não podem. Em relação às variantes, que é outro dilema que nós vivemos hoje, muitos nos perguntam, né, leigamente ou na área da saúde, é preciso que todos entendamos que vírus são seres altamente mutantes, eles mutam o tempo inteiro. Quanto mais o vírus circula e se reproduz, mais mutações ocorrem, e a maioria das mutações que os vírus sofrem são irrelevantes. Elas só ficam relevantes, como essas que nós estamos enfrentando, quando eles mudam a capacidade de disseminar, quando eles ficam mais graves, né, quando muda o perfil dos infectados e quando a transmissão comunitária está muito alta. Então, todas as variantes exigem, de maneira comum, as medidas ditas não farmacológicas, de novo, quer dizer, uso de máscara, distanciamento, lavagem das mãos, tudo isso funciona muito bem. E hoje, o que nós temos no mundo, né? Esse slide foi feito antes de aparecer agora, há 2 dias, a nova variante que foi descoberta na Índia, que provavelmente será uma variante de alta transmissibilidade também, né? Então, hoje o mundo todo considera a suspensão de qualquer voo vindo da Índia para tentar impedir a transmissão de uma variante que não está ainda
totalmente determinada. Então, hoje há 3 variantes circulando no mundo, a chamada do Reino Unido, que foi descoberta em dezembro, a variante da África do Sul, e a variante chamada brasileira, a chamada P1, que foi detectada no Japão, numa família que tinha viajado de Manaus para lá. As 3 variantes compartilham mutações comuns. As variantes brasileira e sul-africana apresentam uma mesma mutação, que parece afetar a eficácia de algumas vacinas existentes. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo vigilância e nós já pudemos demonstrar que as 2 vacinas que nós estamos utilizando em coortes estudadas no estado do Amazonas mostraram que a Coronavac, e agora vamos demonstrar em relação à AstraZeneca, funcionam para a variante chamada P1, que é a variante brasileira. Nós temos um problema de sequenciamento, né? O Brasil realmente carece de financiamento adequado para os estudos de sequenciamento viral. Das cerca de 400 mil análises feitas no mundo, metade delas foram no Reino Unido, o Brasil ainda sequencia muito pouco. Esse é um trabalho publicado agora, essa semana, pelo CDC, agora na semana retrasada, mostrando os resultados referentes a março, de que variantes circulam no território norte-americano, onde nós sabemos que a epidemia tem sido muito dura também. E aqui mostrando, nessa barra marrom, assim, cor de tijolo, que está aí, como a variante P1, que é a variante brasileira, cresceu nos Estados Unidos de maneira flagrante. Se nós fôssemos definir isso por estados, isso está mais localizado na Flórida, onde há um número muito grande de brasileiros vivendo, e no estado de Massachusetts, onde também tem uma colônia brasileira muito grande. São os estados onde mais circula a variante P1, e esse é o dado oficial do CDC norte-americano. Em relação à mortalidade, qual é a nossa situação? Esse é um gráfico fácil de todos entenderem. Todas essas curvas, se nós jogássemos uma linha de tendência, elas seriam uma linha de tendência quase vertical de aumento. Então, a nossa taxa de mortalidade em todas as regiões, essa linha verde aqui que chama atenção, são as 2 ondas, né? Lembrando que a região norte brasileira teve o seu pico epidêmico em abril do ano passado, né? Quando nós lembramos aquelas cenas dramáticas todas de covas abertas na região de Manaus, e agora a segunda onda nessa virada de ano, em janeiro desse ano, começando uma segunda onda muito importante. E a região sudeste, onde nós nos encontramos, é a linha azul, também mostrando uma enorme curva, uma enorme linha de tendência quase vertical em relação à mortalidade nos nossos estados. E aqui, quando nós comparamos o Brasil e o mundo, é algo que também nos preocupa muito, porque quando nós avaliamos isso, nós sempre avaliamos o impacto de uma epidemia pelo número de mortes, porque o número de mortes é mais fácil, permite uma avaliação mais objetiva do impacto da epidemia. E aqui nós olhamos essa linha azul, é a mortalidade no mundo, a tendência, exceto agora, vamos ver o que vai acontecer com os países asiáticos, especialmente com a Índia, mas até o final do mês de março agora, a curva de tendência era de franca diminuição no mundo, e o Brasil com uma franca tendência de aumento em relação à mortalidade. Então isso coloca o Brasil como realmente o epicentro da epidemia da Covid-19. Em relação à vacina, voltando, a vacina da Oxford AstraZeneca é um dos modelos que nós estamos fabricando no Brasil, ela é chamada Achadox 1, ela foi feito um estudo de fase 3 no Brasil, com aproximadamente 10 mil voluntários, estudo esse que foi publicado, mostrando uma efetividade, uma eficácia em estudo muito boa, já na primeira dose, reduzindo praticamente 100% de casos graves ou hospitalizados, então o paciente já fica com um grau de imunidade bastante importante na primeira dose, e depois com o reforço ganha uma proteção muito alta para reduzir número de mortes e taxa de hospitalização. Então a vacina Oxford AstraZeneca, né, há casos de efeitos adversos que têm sido falados, mas certamente, né, vocês podem ter essa curiosidade, me perguntarem, nós já sabemos pelos estudos até agora que em relação à efetividade, custo-efetividade da vacina em relação à população geral, o número de fenômenos tromboembólicos que ocorreu, né, entre 210 milhões de pessoas vacinadas até o momento, com 66 casos publicados de fenômeno tromboembólico, isso
é muito inferior ao que ocorre na população geral, sobretudo em alguns grupos de população, como, por exemplo, moças jovens em idade reprodutiva que tomam pílula anticoncepcional, que é um gravíssimo fator de risco para fenômenos tromboembólicos. Então, em termos de custo-efetividade, não há dúvida de que a vacina é segura e, portanto, a nossa recomendação é de fazê-la e só em casos muito especiais tomar algumas providências de profilaxia. Essa é o dado a qual eu me referi há pouco, é a questão da importância do investimento na vigilância, não só epidemiológica, para revelar e acompanhar o comportamento da epidemia, mas a vigilância genômica, para que nós possamos conhecer quem são realmente as cepas que circulam no nosso território. E aqui os nossos pesquisadores, nesse é um estudo coordenado pela professora Esther Sabino, de São Paulo, mostrando a variante P1, como é a linhagem, a origem, como que isso se distribui, como que foram os primeiros casos detectados e estudados pelos nossos pesquisadores. Esse é o dado que eu lhes mostrei, né, somando a capacidade de produção de todas essas produtoras de vacina no mundo, então revelando que, considerando que nós somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta, nós só vamos ter pouco mais de 3 bilhões de vacinas no ano de 2021, e de novo se coloca os conceitos de equidade e acesso das vacinas, né? Esse é um trabalho muito interessante para aqueles que tiverem interesse, não necessariamente médicos, né? Foi um trabalho publicado muito recentemente pela professora Elizabeth Marrassi, fazendo considerações muito interessantes, onde nós estamos e onde as variantes podem nos levar após um ano da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde. Essa é a apresentação da vacina brasileira, que nós estamos fabricando pela Fiocruz, né, a um custo, como eu lhes disse, humanitário, né, como a vacina se apresenta, são frasquinhos de 5 doses, e nosso compromisso dessa encomenda tecnológica é entregar ao Ministério da Saúde 100 milhões de doses no primeiro semestre e 120 milhões de doses no segundo semestre, dando o suficiente, junto a outras vacinas, para cobrir a população brasileira. Eu concluiria dizendo o que, todavia, nós ainda não sabemos da Covid-19. Nós não sabemos efetivamente quantas pessoas foram infectadas, nem no Brasil, nem no mundo. Nós imaginamos que para cada caso detectado haja pelo menos outros 4. Nós não conhecemos todos os sintomas, nós não sabemos explicar por que algumas pessoas, independentemente de terem ou não comorbidade, evoluem com formas graves. Nós não conhecemos todos os fatores de risco, conhecemos alguns: idade, obesidade, são os grandes fatores de risco para complicação. Nós não conhecemos todas as sequelas, mas já conhecemos bastante. Nós não conhecemos o real impacto da pandemia sobre as doenças endêmicas, mas já sabemos que ele foi importante sobre doenças como câncer, doenças cardiovasculares, tuberculose, doenças de grande prevalência no Brasil. E não sabemos ainda se vamos ter outras ondas e se a letalidade será igual a essa, né? E não sabemos também, em relação às plataformas vacinais, se a vacina BCG, nós acabamos um estudo de fase 3 agora, estamos na fase de acompanhamento dos pacientes, vamos acompanhá-los num subestudo com medições imunológicas ao longo de 12 meses, colhendo espécime dessas pessoas todas arroladas no estudo, né, com 3 meses, 6 meses, 9 e 12, nós não sabemos se ela poderá reforçar a imunidade conferida por outras vacinas, dado que quem tomou a BCG no estudo está sendo vacinado com vacinas para Covid. Nós não sabemos responder se elas precisarão e quando sofrer modificação, e aí eu posso lhes dizer que as vacinas, sobretudo as vacinas de RNA mensageiro, elas têm uma plasticidade na sua composição que vão permitir que uma segunda geração de vacina certamente possa ser mais eficazes e mais efetivas. Nós não sabemos responder o tempo de duração da imunidade provocada pelas vacinas, ou conferida, melhor dizendo, se vamos poder associar vacinas da mesma tipo de plataforma, ou seja, por exemplo, uma AstraZeneca e uma Sputnik, que é o mesmo tipo de plataforma, ou se vamos poder associar vacinas de diferentes plataformas. Os estudos de fase
3 ou de fase 4, naturalmente, precisarão ser feitos para responder a essas perguntas e aquilo que eu disse em relação às vacinas de RNA mensageiro, a plasticidade de novas plataformas. Nós temos tentado responder sobre o impacto das doenças prevalentes. Esse foi um estudo que eu participei com alguns autores europeus, mostrando o impacto, a interação da Covid-19, por exemplo, com a tuberculose. Fizemos uma revisão de todas as situações, inclusive da brasileira, em relação a isso. E, finalmente, eu queria dizer a vocês apenas uma reflexão mais de ordem filosófica, o que é para nós passar há 15 meses, trabalhar nessas condições, né? Então eu digo sempre que tenho muita gratidão pelos colegas que estão há 15 meses trabalhando dentro desses ambientes de terapia intensiva, onde a ruptura de contato, né, da relação médico-paciente que nós prezamos tanto, né, eu digo que é o olhar, né? Tudo se resume ao olhar, porque é assim que o paciente nos vê, e a Covid-19 resgata realmente o olhar humano como a maior expressão do corpo, né? E terminaria apenas de uma maneira muito poética, lembrando o grande poema de Drummond, E Agora, José, né? O que isso é o que o paciente que entra numa área Covid fechada, né, como quando nós queremos estabelecer algum tipo de relação mais afetiva, além de ajudá-lo a resolver todos os seus problemas, dado aquela solidão radical na qual a pessoa fica, né? Muitas vezes, se ele morre, ele vai morrer sem nunca mais ter tido contato com nenhum dos seus seres amados, família e filhos e esposa, esposo, enfim, ninguém. Então, assim, é muito importante essa reflexão do que significa essa ruptura total, não só do isolamento social que a doença exige, mas a ruptura completa de relação. Isso nos ensinou muito. Eu digo a todos vocês que a Covid-19 me ensinou mais nos últimos 15 meses do que nos 40 anos de medicina que eu vivi, por força de tudo que nós tivemos que fazer, no sentido de não só aprender muita coisa, redescobrir muitas práticas e, sobretudo, estabelecer relações humanas de uma qualidade que talvez em toda a minha vida nunca tenha sido tão intensa com as pessoas, né, com as famílias, esse luto enorme que o Brasil tem. Por isso é que cada vez que nós nos manifestamos, nós sempre pedimos que todos pensemos, né, nesses quase 400 mil brasileiros que se perderam, que poderiam ter sido, sem dúvida nenhuma, menos, pelo menos 1/3 a menos, eu diria, se nós tivéssemos feito o que deveríamos ter feito, se nós tivéssemos negociado vacinas no tempo certo, se nós tivéssemos começado a vacinar a nossa população no final de dezembro, começo de janeiro, como outros o fizeram e que nós, infelizmente, não pudemos fazê-lo. Então é isso que eu gostaria, professor Carrilho, de apresentar, e me coloco inteiramente à disposição se eu puder dirimir alguma dúvida de alguém que queira fazer. Muito obrigada pela atenção.